Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje eu recebo o gerente financeiro da Yara Brasil, Pedro Machado. Ele vai falar sobre crédito rural e plano safra. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Erison. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória aqui dentro na Yara. Qual o escopo da sua atuação hoje e como a sua experiência tem contribuído para lidar com os desafios do crédito no agronegócio? Bom, a minha história aqui na Yara começa em 2014. Eu venho da Bunge, quando a Yara fez a aquisição dos ativos da Bunge Fertilizantes. Eu vim nessa jornada junto. Fui convidado na época para fazer parte aqui do Barco Viking e desde então estou aqui na Yara. A minha função atual, como você comentou, é o responsável pela área financeira da companhia. Basicamente, eu cuido de 4 pilares dentro da área financeira. Dentre elas, a parte de tesouraria, a parte de seguros, a parte de soluções financeiras para os nossos clientes e também a parte de crédito e cobrança, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Um pouquinho aqui da sua pergunta em relação ao papel, assim, eu acho que o meu papel principal hoje na empresa é da gente garantir que a gente tem eficiência, né, como financeiro, do ponto de vista de capital, de caixa, proteger, né, ali o caixa é sempre o rei da companhia, e da outra ponta a gente também garantir que os nossos clientes tenham acesso a linhas de financiamento e possam comprar os adubos da Yara. Minha experiência, ela vem de 30 anos de agro, então basicamente é o meu primeiro emprego. Eu comecei na Bunge, estou até hoje dentro do agronegócio. E nesses 30 anos o que eu posso dizer é que a minha jornada, não só na área financeira, eu também tive uma passada pela área comercial, por que pareça. Fiquei praticamente 10 anos na área comercial. Então, todo esse universo me ajudou a entender um pouquinho da dinâmica de mercado, identificar os riscos, né, que acho que é a terceira ou quarta crise que eu passo aqui dentro desse setor. Então, acho que todo esse processo, toda essa história aí ao longo da minha jornada me ajuda hoje a entender um pouquinho para onde que o mercado está indo e se a gente deve se proteger mais ou menos. Então, são aí 30 anos de carreira, 30 anos de história dentro do agro. É bastante tempo, né? Bastante. É uma vida, né? Uma trajetória e tanto, né, Pedro? É verdade. Bom, você falou aí a respeito, né, de crédito, e o crédito ele sempre foi essencial, né, para a gente ter o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Inclusive, ele já apareceu aqui em outros episódios que a gente gravou do podcast como um dos desafios aí do agricultor, imagina, né? Como você avalia a evolução das fontes de financiamento ao longo das últimas décadas e a atual divisão entre recursos públicos, privados e de mercado de capitais? Esse hoje é o assunto do momento, é crédito. Onde você vai, em qualquer reunião hoje na Yara, o assunto crédito está em evidência. Acho que o começo aqui que a gente pode citar é que esse mercado é um mercado que sempre demandou muito crédito e sempre precisou de crédito. Quando a gente volta aqui um pouco na história, pelo menos as últimas 2, 3 décadas, basicamente o setor era financiado por crédito oficial, leia-se o crédito rural, e de lá para cá acho que muita coisa vem mudando, né? Acho que pelo cobertor curto do governo e cada vez dá mais dinheiro para esse mercado. De fato, o caixa do governo é um só, então ele tem que atender saúde, educação, dentre outros itens, também tem que atender o agronegócio. E desde então o mercado está se reestruturando para poder atender fora das fontes de financiamento do governo. Então eu estou aqui, como eu citei aqui, há 30 anos e eu venho acompanhando essa mudança. E desde então a indústria vem se transformando, as trades vem se transformando e recentemente também o mercado de capitais, as fintechs, tudo mais também vem, né, abocanhando um pedaço importante desse negócio. Para você ter uma ideia um pouquinho de tamanho, hoje, quando a gente fala de Brasil, 50% mais ou menos do recurso ele vem de fontes oficiais do governo, né, linhas subsidiadas, crédito rural, enfim, Finame, Pronaf, assim por diante. E os outros 50% vêm de fontes privadas. 35% mais ou menos é da indústria, então fertilizantes, químicos, traders.
15% mais ou menos vem de bancos, ou seja, a indústria hoje tem um papel mais relevante até do que banco no financiamento para o agro. E recentemente aí, né, com o mercado de capitais, com as fintechs, eles já hoje estão ocupando mais ou menos 5% desse mercado. Então a gente vê que cada vez mais o governo vem reduzindo participação, né, e os setores privados aqui têm ido na direção inversa de cada vez propor mais ferramenta de crédito para o produtor rural. A gente vem vivendo um momento de dificuldades, né? Assim, no campo, marcado por muita inadimplência, por uma reorganização na cadeia, recuperações judiciais. Na sua visão, o que diferencia a crise atual de outras que o setor já enfrentou no passado? Olha, eu acho que essa aqui hoje é minha quarta crise ou quinta crise. Então, eu vivi a crise de 95, 96, a de 2004, 2005. Quem é mais antigo vai lembrar aqui dessas todas essas crises. As vantagens da experiência, vantagens, né? Da experiência, já passou por várias, já está preparado para a próxima. A gente acha que está preparado, mas a gente nunca está preparado. Né? Porque é sempre diferente, né? Ela dá os sinais, mas a gente nunca sabe o tamanho da dimensão que ela vem, né? Então, assim, eu passei por, como eu disse aqui, 5 crises, e dessas 5 crises, o que eu posso dizer é que esta aqui, ela é um pouco diferente das demais. Quando a gente fala de 95, de 2004, 2005, 2008 e até mais recentemente 2018, basicamente elas vieram de um único elemento. Então, ou era o câmbio que subiu, o produtor não estava preparado, ou ela vinha de queda de produtividade, o produtor, enfim, perdeu a produção, não conseguiu pagar as contas. Então, cada delas tinha um elemento único que causava toda a crise. E dessa vez o que eu percebo é que a crise ela pegou vários itens. Então, o produtor teve aumento do custo de produção, teve queda no preço da commodity, com isso teve teve prejudicialmente o fato da rentabilidade, teve também um problema de produtividade. Então, algumas áreas do Brasil sofreram bastante com seca, principalmente centro-oeste e o sul do Brasil. Então, quando você junta tudo isso numa única, né, atmosfera, eu digo recentemente que a gente está numa tempestade perfeita. Então, desde 24, eu digo que a gente entrou na tempestade perfeita e a gente ainda não conseguiu sair dela. Então, o diferente aqui, eu acho que a severidade dela é muito maior do que as outras. Até então, todas as outras elas estavam bem focadas no produtor rural. Então, a dificuldade ficava só no produtor rural. Muitas vezes o governo vinha ajudando com dinheiro, securitização de dívida e tudo mais. E, neste momento aqui, o governo não tem dinheiro, né, para suportar o produtor rural. E o mercado também está fragilizado em toda a cadeia. Então, além do produtor rural, a gente vê revendas, né, revendas de nome, grandes revendas, grandes grupos, fundos, também enfrentando dificuldade, partindo para processos de recuperação judicial. Então, o que eu digo hoje é que essa crise ela é muito mais forte, né, do que as demais, e ela atinge muito mais elos da cadeia do que até então a gente tinha visto. Então, acho que o mercado tem que se preocupar, o mercado tem que olhar de perto, e a solução, de fato, ela passa só com produção, né? O produtor só se recupera se ele voltar a produzir. Então, a pergunta aqui, tentando ser mais conciso aqui na resposta, eu acho que a grande diferença desta crise para as outras crises é que aqui foi a tempestade perfeita do céu alinhado do ponto de vista negativo. Né? São então, muitas variáveis, né? Muitas variáveis para lidar ao mesmo tempo que aconteceram. Calhou ali de acontecer tudo ao mesmo tempo. Foi um efeito em cadeia. É isso aí, é efeito em cascata, né? E toda vez que, assim, tudo começa no produtor rural. Então, quando o produtor rural tem dificuldade, aí ele deixa de pagar a revenda deixa de pagar a indústria, e a indústria, né? Toda a cadeia aqui sofre bastante. E dos montantes que eu vejo hoje, dos valores envolvidos, eu nunca vi na história. Assim, a gente vê recuperações de mais de bilhões de reais, né? E o mercado tendo que se acomodar para suportar ou até para dar uma solução para isso, que nesse momento não é tão simples. Mas acho que uma mensagem importante que fica aí no que você disse é assim, é continuar trabalhando, né? O produtor tem que ter na mente isso, né? Que ele tem que continuar trabalhando para poder sair até dessa crise, né? Como você mesmo disse, começou ali no produtor, né? Então, assim, eu acho que a chave também está ali, né? Tipo, vamos começar a recuperação por ali, pelo produtor. Esse é o segredo, né? E aqui o grande segredo é como que
toda essa cadeia apoia o produtor rural. Porque assim, o produtor rural ele não deixou de pagar uma conta porque ele quis, né? Ele deixou de pagar uma conta por uma série de fatores que levaram ele a isso. Sim. Só que se a indústria como um todo não fornece ou não apoia o produtor rural para ele que ele volte a plantar, fornece insumos, tudo mais, como que esse cara consegue dar a volta por cima e aí pagar a conta do passado? Então, acho que o grande segredo aqui é como que a gente vai se acomodar, como a gente vai entender a situação de cada um. Tem uns que, de fato, né, em tese, não se recuperam mais, porque a dívida ficou tão grande e a quantidade de safras que ele vai ter que produzir para pagar a conta é tão longa que talvez o setor não apoie ele. E outras, de fato, quando a gente entender que faz sentido, que a gente vê que ele tem condição, eu acho que a gente vai ter que escolher, vai ter que apoiar. E olhando até para o passado, que você falou aí, entre 2020 e 2022 a gente teve safras aí com alta rentabilidade, o que fez com que o produtor investisse mais, né, alavancasse a produção dele. Como essa alavancagem influenciou a situação que a gente vive agora e que lição a gente pode levar disso para o futuro? Não, boa pergunta. Assim, eu sempre digo que uma crise ela vem depois de anos de bonança, né? Então, geralmente, a cabeça do produtor, o que é? A cabeça do produtor é anos de bonança, o que ele faz? Ele investe, ele compra terra, ele compra maquinário, ou seja, ele se alavanca do ponto de vista financeiro. E aí, quando vem qualquer crise, esse produtor está descapitalizado e aí ele não consegue honrar com as contas dele, né? Então, é assim, nem tudo no Brasil, assim, a gente talvez tenha que separar antes aqui, né? O Brasil é tão grande que, ainda que a gente tenha crise, não dá para generalizar. A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Sim. Eu acho que a gente vive em algumas regiões, em algum cluster de produtores, talvez a gente tenha isso mais evidente. Mas o Brasil, do modo geral, o Brasil está indo super bem no agro. Acho que aqui é importante separar. A gente sim tem uma crise grande, mas a gente não pode dizer que todo o agro está vivendo essa crise. Depois aqui, que de fato a gente vive uma crise depois de momentos de grande bonança, então o produtor ganhou muito dinheiro de 2020 a 2022, como você disse. A gente viu preços de soja bater R$200, coisa por saca, né? Coisa que a gente nunca tinha visto na história. E o produtor achou que esse momento ia ser eterno, né? E aí começou a se alavancar. A pergunta que você fez foi em relação a como que ele sai dessa? Não, como que isso impactou, né, no que a gente vê hoje, né? E qual a lição que fica para o futuro, né, disso? O impacto para mim que eu vejo é... talvez voltar lá em 2020 a 2022, né? Preços de commodity alto, produtor ganhando muito dinheiro. Quando veio 2022, a gente teve ali uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que trouxe a desestabilização para o mercado de forma geral, do ponto de vista de cadeia produtiva de fertilizantes. Os preços foram lá para a altura. E aí o produtor naquele momento, né, ainda dava dinheiro e ele achou que o preço da soja seria eterno. Então ele fez a compra dos insumos e não fez a venda do grão na ponta, né, da comercialização. Acontece que o preço, quando ele foi colher, tinha caído e ele estava com uma safra de plantio, né, com custo alto e uma produção, lá, uma colheita com preço de soja barata. E aí, de fato, a conta não fecha. Fechou. E talvez a grande lição que a gente acho que tem que tomar cuidado aqui é sempre que não existe tempo de bonança eterno. Então, quando a gente tem esses picos de rentabilidade, pico de produtividade, pico de tempos bons no agro, eu acho que um papel nosso aqui é como que a gente orienta ou sensibiliza o produtor rural a guardar sempre o colchãozinho por aquele momento que pode ser que aconteça e venha uma crise e ele tenha ali um amparo financeiro para pagar as contas e, enfim, continuar a vida dele sem estar muito afetado. Se planejar, né? Eu acho que aqui a palavra é essa, é planejamento financeiro. É, né? um planejamento financeiro. E aqui é um ponto engraçado, assim, né? Eu sempre falo assim, o que fazer, eu acho que é muito fácil a gente falar assim, tem que se planejar. Ao mesmo tempo, quando você vai para frente do produtor rural, que está há 50 anos nessa atividade, 30 anos, 40 anos, e sempre viveu isso e até hoje está lá, como você fala para ele assim, agora muda porque o Pedro da Yara está aqui, eu acho que você tem que mudar seu planejamento financeiro, tem que guardar dinheiro. Né? No primeiro momento, ele vai falar assim, mas
Comecei com 5 hectares de terra, tenho 500 hoje e minha vida inteira foi assim, por que eu tenho que mudar? Mas eu acho que a gente sempre tem que aproveitar esses momentos agora de tempos ruins, de crise, de inadimplência e tentar trazer essa sensibilização para o produtor rural. Não é fácil, é verdade, mas eu acho que a gente como indústria, a gente como produtor aqui, que tem grande proximidade com o produtor rural, tem que tentar fazer esse papel. Bom, você trouxe aí até a questão de fatores externos, geopolíticos, né, como guerras e tudo mais. A gente tem taxa Selic elevada, a gente tem fatores como os problemas climáticos que você também citou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais desses fatores mais pressionaram os custos e dificultaram o acesso ao crédito nos últimos anos? O que impactou mais o mercado? Por que impactou? Acho que quando a gente fala, é o que a gente acabou de falar aqui, né? Quando a gente fala de parte de custo, aumento de custo de produção, eu acho que é meia verdade da história, né? Porque a gente viveu também aumento de preço de grãos, né? Então, o que impactou não foi o aumento de custo de produção. O que impactou foi o produtor não estar redeado, né? E a palavra que é redeado era o momento que ele tem o custo definido, ele deveria também definir o preço para já garantir a sua rentabilidade, e aí a preocupação dele tem que ser voltada para dentro da fazenda. Ou seja, se ele tem o preço definido, o custo definido, bom, agora eu vou produzir e tudo aquilo que eu produzir, eu sei quanto eu vou ganhar. Então, eu acho que ainda a gente tem o mercado especulativo, aonde ele sempre acha que o preço do grão, né, aqui falando do grão porque é o principal produto nosso aqui do Brasil, ele sempre acha que o preço do grão vai subir ou vai ficar estável, e aí ele deixa essa ponta em aberto e essa ponta realmente machuca. Quando o preço do grão cai e ele tem toda a cadeia lá de insumo já definida, machucou bastante, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, aqui eu não culpo o aumento do preço dos insumos como o fator que fez com que o produtor hoje tivesse machucado. Eu acho que aí, voltando aqui à nossa fala, eu culpo a falta de planejamento, a falta até de conhecimento de ferramentas de mercado que tragam para ele proteção, para que ele garanta ali a rentabilidade dele. Acho que é um entendimento também de mercado, porque é um mercado extremamente volátil. É um mercado extremamente volátil. Ele precisa entender e trabalhar com essas variáveis quando ele se planeja, né? E aqui, para mim, tem uma diferença muito grande entre o grande produtor e médio produtor e o pequeno produtor. Porque hoje a gente já vê muito grande produtor, de fato, profissionalizado, né, empresarial, onde ele tem gestão de risco, onde ele acompanha o mercado de insumos, os preços, onde ele vê a relação de troca, onde ele fecha, né, ele trava os preços. Então, a gente tem que levar todo esse conhecimento que existe hoje nos médios e grandes produtores também para o pequeno, né? Evidentemente que o esforço, quando a gente vai para os pequenos, é muito maior, né? Mas também o pequeno é aquele que mais demanda crédito, que mais precisa de apoio, que mais precisa de assistência e assim por diante. E aqui eu acho que a gente tem um papel bem relevante nessa jornada. Bom, vamos falar de Plano Safra. O Plano Safra 24-25 aí foi lançado com volume recorde de recursos. Como você avalia essa medida do governo e que papel tem as fontes alternativas como crédito via indústria mesmo e mercado de capitais nesse novo ciclo? Bom, é um bom momento para a gente falar disso, de Plano Safra. Acabamos de receber aqui o Plano Safra. Eu acho que, assim, como sinal, eu acho que o recado do governo acho que foi bom, acho que foi positivo. A gente está tendo aumento de valor em relação ao Plano Safra. Então, são quase 500 bilhões de reais de montante destinado à agricultura. E essa é a parte boa, né? A parte ruim da história é que a gente ainda tem um valor de Plano Safra que não acompanha nem a inflação, tão pouca variação cambial, né, do dólar. E a gente sabe aqui que minimamente os custos sobem de acordo com a inflação ou os custos sobem de acordo com o dólar, porque a grande parte das matérias-primas hoje no mercado, químicos e fertilizantes, são dolarizados, né? E por que isso é relevante? Porque como a gente tem um montante que não acompanha a inflação, cada vez mais a participação do governo, né, na linha de crédito, né, ao mercado começa a diminuir, porque o mercado vai continuar demandando crédito, né, para comprar insumos, né, seja pela inflação, seja pelo dólar, e aí o governo está achatando gradativamente a participação dele.
Essa é a parte boa, meio boa e meio ruim. A boa é que o governo está continuando dando dinheiro e o ruim é que cada vez mais a representatividade do produtor vem diminuindo. Bom, a outra parte da história é que a indústria, né, e os mercados de capitais, os bancos, eles estão ávidos por correr mais risco, né, ou em trazer mais ferramentas de crédito para o produtor rural. Então, ainda que a gente ache que o dinheiro do governo é insuficiente, eu acho que as empresas de fertilizantes, de químicos, as traders, têm aqui um apetite importante para estar subsidiando. E não só para mim as empresas, né, as indústrias. Para mim, cada vez mais o mercado de capitais tem que ocupar um espaço importante nisso. Porque a gente fala assim, eu olho para dentro de casa, né, ainda que eu faça parte aqui da equipe de crédito, eu sempre acho que o papel da indústria não é um papel financeiro. Eu acho que o papel financeiro tem que ficar com os agentes financeiros. Então, o banco, fintechs e o mercado de capitais tem que ser um instrumento correto que cada vez mais estejam presentes dentro do agro e financiem, de fato, toda a produção. Então, na minha cabeça aqui, o governo tem que atuar nos pequenos produtores, porque é a natureza do governo, né, de subsídio ao pequeno produtor, e toda a outra cadeia devia estar suportado pelo crédito privado, né, seja aí, de novo, pelas fintechs, por mercado de capitais e assim por diante. O que eu acho que ainda falta muita coisa para a gente fazer, ainda que a gente esteja fazendo nos últimos anos, é um pouco da segurança de todo esse processo. Então, para que a indústria, né, para que o mercado financeiro financie cada vez mais o produtor rural, ele quer ter garantia, seja do bem, seja a garantia da produção, né? Ele quer desenvolver cada vez mais o mercado de seguro agrícola, porque hoje a gente tem bastante seguro no mercado, mas é um seguro que protege a indústria e não protege o produtor rural, né? O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a gente devia ter o dinheiro do governo garantindo ou subsidiando o seguro agrícola no produtor rural. Porque quem sofre no final do dia é o produtor rural. E se o produtor rural tiver na mão dele um seguro aonde quando ele não produza, o seguro, né, reembolse ele, toda a cadeia está garantida, né? E aí cada vez mais a gente dá virilidade aqui para fomento do ponto de vista privado, né, de capital, sabendo o seguinte, bom, se o produtor não pagar, o seguro vai pagar e eu vou receber meu dinheiro. Ou seja, nesse momento, a escala do setor privado deveria subir e a escala do setor público deveria diminuir, e o setor público deveria continuar ali financiando o pequenininho produtor rural, porque é difícil o setor privado ir até, né, atender lá 50 mil clientes, 20 mil clientes, sei lá, o número que for, né? Mas ele deveria estar, sim, subsidiando a parte do seguro agrícola. Então, para mim, vindo a sua pergunta assim, eu acho que o Plano Safra ele é super bem-vindo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar o mercado de capitais a entrar nesse mundo. A gente tem que cada vez mais dar segurança para o setor privado, né, para que ele continue esse crescimento. Para você ter uma ideia, o mercado de capitais ele cresceu 3 vezes nos últimos 3 anos. Significa que todo ano ele aumenta, né, de tamanho na proporção de 1 para 1. Então, é um mercado que entendeu que existe um produtor rural, é um mercado que entendeu que existe uma demanda importante lá no campo, e é um mercado que entendeu que tem a oportunidade de financiar a cadeia agrícola, que no final do dia, assim, a gente olha para o PIB do Brasil, a gente vê que 20%, 25% do PIB do Brasil é o setor agro. Então, por que a gente não tem um mercado financeiro, né, de fato debruçado no agronegócio? Eu acho que o que falta aqui simplesmente é a gente dar segurança jurídica, segurança de garantia e ter um seguro adequado para o produtor rural. Se tudo isso a gente conseguir equacionar, eu acho que cada vez mais a gente vai ter o cenário dos sonhos. E não está longe, não. Eu acho que não está longe. Eu acho que a gente sempre diz assim, a Faria Lima acordou para o mundo do agro. Infelizmente, a Faria Lima acordou há 4 anos atrás e hoje a gente está vivendo um momento difícil. Então, né, é um momento que hoje ele está, né, dando... Deu uma desacelerada. Assim. Ele está olhando um pouquinho mais de longe, assim, deixa eu ver para onde vai, né? Mas certamente, se a gente trouxer os elementos corretos para a Faria Lima, né, para os bancos, para o mercado de capitais, a gente trouxer segurança, a gente vai ter eles cada vez mais suportando a deficiência que o governo tem hoje de caixa para estar, enfim, dando dinheiro para o produtor rural.
Bom, a gente tem falado muito sobre a necessidade aí do produtor se profissionalizar, né? Tanto na gestão financeira quanto no uso de tecnologias e mecanismos de proteção. Que caminho a Yara vem trabalhando para apoiar essa evolução dentro da porteira? Boa pergunta. Eu acho que assim, a Yara, até, até hoje, ela sempre teve uma preocupação grande da porteira para dentro. Aqui é o que a gente acho que comentou até agora, né? Eu acho que a gente sempre teve muito foco em produto, como é que a gente aumenta a produtividade do cliente, como que a gente cada vez mais dá assessoria agronômica para o cliente, para que ele saiba exatamente qual o tipo de produto, né, o produto adequado para o plantio dele. Eu acho que a gente cada vez mais capacita a nossa equipe de campo para estar lá presente, né, ao lado do produtor rural para recomendações de fato de qualidade, mas eu acho que ainda a gente tem que dar um passo adicional, que é olhar as outras ferramentas que eu posso suportar o cliente. Então, assim, do ponto de vista de crédito, a Yara foi pioneira no lançamento do primeiro CRA de fertilizantes, a Yara foi pioneira no lançamento do primeiro FIDIC para fertilizantes, e a gente continua nessa jornada, mas eu acho que ainda é pouco, assim, sabe? Como eu comentei aqui, eu acho que a gente tem que trazer mais sensibilização financeira do ponto de vista de planejamento financeiro do produtor. A gente tem que levar para eles quais são as ferramentas existentes de hedge, de precificação e tudo mais, para que ele possa cada vez mais não só olhar da porteira para dentro, como você citou. Eu acho que está na hora da gente bater na porta ali e falar assim, vamos também, né, tentar a gente olhar da porteira para fora e te preparar para ser não só um produtor rural, mas ser um empresário do agronegócio. Acho que esse é o momento que a gente tem que trabalhar. A Yara vem fazendo aqui um pouquinho, né, a parte dela, a gente vem desenvolvendo cada vez mais a questão aqui da parte financeira, mas eu acho que ainda é pouco perto do que o agro merece. Assim. Acho que o nosso foco tem que estar nisso daqui para frente, sem deixar, evidentemente, de, né, evoluir na questão da porteira para dentro. Bom, olhando para a safra 25, 26 e além, qual a sua visão sobre o futuro do financiamento agrícola no Brasil e quais as apostas da Yara para impulsionar o produtor nesse cenário mais complexo, mas que também vem aí cheio de oportunidades, né? Mais fácil a gente falar os números da Mega Sena aqui, né? Pedir demais, né? Não, o que eu acho assim do futuro, assim, né? Do ponto de vista de crédito, eu acho que é um mercado que sempre vai demandar crédito, né? É um mercado que, como eu disse aqui, precisa se estruturar para dar segurança para os novos entrantes nesse mercado. A gente tem ciência, né? E todo mundo já sabe que o governo cada vez mais, né, vai estar tirando o pé por uma questão, evidentemente, fiscal. O governo não tem dinheiro para atender todo mundo, né? E à medida que as coisas avançam, ele vai ter que reduzir a participação dele. Então, acho que, olhando para frente, quanto mais perto da Faria Lima, quanto mais perto, de fato, de inovação, né, mais perto de agrotech, são as fintechs do agro, a gente tiver, mais a gente vai poder suportar o crescimento, não só da Yara, mas também o crescimento de mercado, né? Um pouco aqui da Yara, o que a gente vem fazendo? A gente vem olhando, né, desde o início do CRA, do FIDIC, que são o mercado de capitais, como que a gente se insere nesse mercado. A gente gosta desse tipo de produto de inovação. A gente ainda tem hoje um FIDIC que chama Taló, disponível para os pequenos produtores rurais, pequenos e médios, que a gente acha que esse é o nicho. A gente vem criando esse ano aqui também uma estrutura de barter para suportar o produtor rural, né, nessa linha de financiar, mas também garantir que ele trave o preço, né, e garanta a sua rentabilidade. Então, o que eu vejo daqui para frente é cada vez mais produtos inovadores, Faria Lima, fintech, agro participando desse jogo, desde que, de fato, a gente consiga os mecanismos corretos de segurança, os mecanismos corretos de seguro rural e assim por diante. Se isso acontecer, eu acho que essa curva entre público e privado acelera e é onde, de fato, a gente vai ganhar escala, porque não adianta toda vez pedir do governo. Acho que quando a gente leva para o setor privado, o setor privado tem muito mais agilidade, o setor privado tem muito mais capacidade de gerar eficiência, tem muito mais capacidade de prover o produtor quando ele precisa. Olhando para frente, eu acho que o principal debilidade ainda do Brasil é na visão exatamente de longo prazo, né? Quando a gente olha plano safra, por exemplo, americano, a gente olha plano safra de 10 anos.
Então, ele sabe exatamente qual o dinheiro que o setor vai dar, qual o dinheiro que o governo vai dar, as linhas que o governo vai subsidiar para os próximos 10 anos. Então, é fácil você, né, juntar os players do setor e tentar organizar uma coisa olhando 10 anos. Quando a gente fala de Brasil, nosso plano safra vale por 6 meses. Então, todo ano a gente cria um plano safra para 6 meses e todo ano um plano safra novo com regras novas. Então, eu acho que quanto mais a gente profissionalizar e mais o governo entender que o papel dele é dar visão de longo prazo, eu acho que mais a gente vai ter um agro robusto daqui para frente. E eu acho que fica também aí nessa sua fala, me corrija se eu estiver errado, também fica uma lição que é assim, né? Depois da tempestade vem a Vem a bonança. bonança, é isso aí. Né? Então a gente tem que apostar na bonança, e acho que até você citou aí algumas das iniciativas da Yara. Eu acho que é um recado mesmo para o produtor que está aí assistindo a gente, que é assim, conversa com o consultor Yara que tem jogo, né? Tem jogo. A Yara tá parceira para vamos passar na tempestade junto, né? É isso aí. A gente não está aqui para ser uma empresa de 1 ano, de 2 anos. A gente está aqui para ser uma empresa que realmente aposta no setor no Brasil, né? A gente gosta de parcerias longevas. E é isso. Você, produtor que está nos ouvindo aqui, procura o seu consultor, né? A gente tem diversas modalidades de financiamento, diversos produtos, soluções para você. E tem que só encaixar aquela que Para realmente... todos os tamanhos, Para né? todos os tamanhos. Isso é importante. É isso aí. A gente só tem que encaixar aquela que realmente faça sentido para ele, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente, quando tiver tudo isso alinhado, né, o governo alinhado, o setor alinhado, né, e as indústrias estão participando dessa construção, eu acho que, como que você falou aqui, né, os próximos anos serão anos de bonança, são fato. Eu acho que isso aqui está ficando para trás. O produtor está se preparando mais, as indústrias estão se preparando mais. Eu acho que agora é só a gente ter um pouquinho de astro alinhado, a gente sai dessa o mais rápido possível. Vamos. Vamos sim. Bom, Pedro, agora a gente vai para um bate-bola rápido que a gente faz aqui com todos os nossos convidados. Já é uma tradição aqui do podcast. Então, vou te fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas é: qual o maior desafio para a área de finanças ligada ao agro em 2025? Acho que o maior desafio nosso deste ano é um pouco, eu acho que é separar a razão da emoção, assim, né? Porque no momento como esse aqui, eu acho que tem 2 desafios. O primeiro, de fato, é separar a razão da emoção, porque a gente quer apoiar o produtor rural, a gente quer que ele continue plantando. Então, esse é um lado emocional, porque são anos de história conosco, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter razão de entender a situação de cada cliente e ver até que ponto a gente consegue ajudá-lo ou não consegue ajudá-lo. Então, esse lado, razão e emoção, acho que está bem evidente hoje, né? A gente tem um time comercial muito atuante, que de fato também tem muita emoção dos clientes, mas aqui como financeiro, como gestão da companhia, a gente tem que entender, né, qual é o remédio adequado para cada um deles. E o outro desafio que a gente tem é o desafio da inovação. A gente vê bastante coisa nova da porteira para dentro, mas eu acho que a nossa cabeça agora tem que estar em como que a gente, como indústria, como Yara, a gente inova da porteira para fora. A gente tem que trazer para o produtor rural programas ou plataformas ágeis que dê para ele a condição dele se proteger cada vez mais. Então, para mim, na Yara aqui, como encaixa isso, eu acho que a gente, de fato, tem que trazer fintech, enfim, as startups do setor, o que eles estão olhando e ver como que a gente consegue se encaixar nisso o mais rápido possível. Qual a sua principal conquista profissional na Yara? Na Yara, eu acho que a principal conquista foi trazer um pouco da minha experiência como comercial. Eu fiquei 10 anos como comercial de fertilizantes, inclusive, né? Eu acho que é trazer um pouco dessa vivência, um pouco dessa cara do comercial para uma área financeira. Então, quando eu entrei aqui, a gente tinha uma área financeira meio quadradona ainda, sabe? Processo, sim, não. Acho que fica somente aqui dentro do escritório, né? E aí a gente passou a adotar o TBC, que é tira a bunda da cadeira, vai para o campo, entende o que o campo está fazendo, entende quais são as demandas do campo, as necessidades, e vamos tratar o campo como o campo merece, assim, né? Às vezes a gente vê, sei lá, um CTC lá no norte de Mato Grosso, o cara tentando ligar aqui para a empresa e às vezes a gente está ocupado e não dá a devida atenção, mas não é fácil. Você está lá no Mato Grosso, né? Lá no nortão do Mato Grosso,
muitas vezes sem sinal, tudo mais, você conseguiu falar com alguém, dá atenção para essa pessoa. É esse cara que vai fazer a diferença. Então, acho que essa mudança de mindset, eu acho que foi uma das grandes conquistas que a gente trouxe para a área financeira. Uma personalidade inspiradora. Uma personalidade, eu acho que eu tenho duas, assim. Eu acho que do ponto de vista financeiro, para mim, é o Warren Buffett. É um cara, para mim, espetacular. É um cara que acumulou riqueza sem ser rico, né? Então, é um cara extremamente simples ainda na vida dele, mas é um cara que tem uma cabeça diferente, assim. Um cara que enxerga o mercado financeiro de forma diferente. E por outra celebridade, se eu tivesse que falar, para mim é o Mário Sérgio Cortella, foi meu professor na PUC de Filosofia, e também é um cara que, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de pessoas, é um cara diferente. Um filme imperdível. Um filme imperdível, eu vou voltar um pouco no meu passado, né? Então, Lá de Trás é um filme que o Robin Williams, da Sociedade dos Poetas Mortos, acho que é um filme fantástico, um filme muito bom, né? Tem até hoje o VHS lá em casa. Quem aí de casa quiser emprestado, não sei se existe mais videocassete, VHS, né? O VHS. Então, quem quiser emprestado, pode me ligar que eu forneço. Para mim é um filme fantástico, uma história ali muito bonita por trás, né? Sim, é mesmo. Aonde é isso, é você traçar o seu caminho, você perseguir o seu caminho. Então, é o que eu acredito. O que faz no seu tempo livre? Meu tempo livre, eu fico com a família, viajo, passeio. Então, a gente vive aqui, né, na pressão do dia a dia. Então, todo o tempo que eu tenho, de fato, estou com eles, estou passeando, enfim, viajando pelo interior, viajando aí, curtindo um pouco a família. E um conselho para eu ia falar que eu sou cozinheiro, mas aí vai ficar um pouco... mas por que não? É um bom tempo gasto. Eu tento ser cozinheiro, assim. Eu gasto tempo na cozinha comendo, não cozinhando. Boa. Eu tento ser um bom cozinheiro, né? Eu já tive feedbacks que é melhor eu sair um pouquinho da cozinha, mas eu gosto, para mim é um momento que me distrai, assim. É bom, é ótimo cozinhar. É muito bom. E um conselho para os profissionais do setor? Como conselho, eu acho que acho que nunca aceitar ou não. Eu acho que tem muita coisa no mercado para mudar. Eu acho que a gente tem que quebrar muitos paradigmas. Não olhe só para o passado, olhe para o presente, para o futuro, principalmente, assim, né? Tente construir o mundo que vocês desejam, que vocês idealizam. E mais do que tudo, sejam felizes no que vocês fazem, né? Venham trabalhar, sejam determinados naquilo que vocês querem, mas venham trabalhar de forma feliz, assim. Quando a gente está feliz, tudo produz naturalmente. Então, é isso. É verdade. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, Pedro. Todo o seu conhecimento compartilhado. Foi uma aula aí que a gente teve. Que nada. Daria para falar ainda muito tempo, mas muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço e precisando, estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado. E acho que o mais importante é deixar uma mensagem positiva, né? É isso, a mensagem é essa, a gente continua acreditando no agro. Para mim, como você disse, os tempos de bonança estão para chegar. Eu acho que esse período de vacas magras estão acabando. Foram doloridos, é verdade, mas agora olhar para frente, acreditar que a gente vai ter um futuro melhor e contem com a Yara aí. A Yara, parceira do produtor. Procura exatamente. A gente que a gente faz negócio. É isso. E liga para mim se precisar. É isso mesmo. Obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te convido a conhecer os outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!